Boa noite, pessoal. A gente dá sequência ao nosso projeto de extensão, a aula de hoje do dia 30 de 3 de 2022, e a gente segue na nossa percepção com o cliente, né? O comportamento do consumidor. Então, nós vamos continuar falando sobre o comportamento do consumidor, principalmente nas questões que nos leva a compreender, né? As as novidades de marketing pós-pandemia. Então, dentro do comportamento do consumidor, tem algo que chama-se percepção. Uma pessoa motivada está pronta para agir. O modo como ela agirá é influenciado pela percepção que ela tem da situação. No marketing, as percepções são mais importantes do que a realidade. Percepção é o processo de seleção, organização, inter, interpretação das informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo. Percepção: as pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo objetivo por causa de três processos: atenção seletiva, a distorção seletiva e a retenção seletiva. Como não é possível prestar atenção a todos esses estímulos, a maioria delas é filtrada a um processo chamado atenção seletiva. Então, veja, a percepção é algo bastante interessante lá no tete a tete com o consumidor, né? Lá no face a face com o consumidor. Percepção dos anseios do consumidor, das necessidades do consumidor e de como lidar com isso tudo para que nós tenhamos sucesso, para que o pequeno empreendedor tenha sucesso com seus consumidores. Ainda dentro da questão da percepção, a distorção seletiva é a tendência que temos de transformar a informação em significados pessoais e interpretá-la de modo que se adapte aos nossos prejulgamentos. Por causa da retenção seletiva, os profissionais de marketing usam a repetição, assim asseguram que a mensagem não seja ignorada. Os mecanismos de percepção seletiva requerem o envolvimento e uma reflexão ativa dos consumidores. Então, veja, dentro dessa questão de percepção, a gente sobre, falamos sobre esses pontos importantes, cabe uma reflexão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a aprendizagem, né? Uma aprendizagem que diz respeito ao controle, à questão da lida com os consumidores. A aprendizagem consiste em mudanças do comportamento de um indivíduo decorrente da experiência. O impulso é um forte estímulo interno que impele a ação. Os sinais são estímulos menos intensos que determinam quanto e onde e como a pessoa reage. Uma tendência oposta à generalização é uma discriminação, ou seja, uma distinção. Então, a questão da aprendizagem vem de encontro aí, ainda na questão da lida com o consumidor. Aí um ponto importante, né? As emoções. O consumidor ele é composto por emoções, expectativas. Determinadas marcas ou produtos podem fazer o consumidor sentir-se orgulhoso, animado ou confiante. Uma propaganda pode criar sentimentos de diversão, desgostos ou admiração. As emoções podem assumir todas as formas. Algumas marcas exploram a cultura e a música rock pop para ingressarem no mercado ou de forma multicultural moderna, como, como a Apple fez com seu iPad.
A Apple, ela trabalhou essa questão das emoções com seus consumidores, com seu público, e ela consegue lidar com isso de maneira tranquila, né? Colocando-se, por exemplo, dentro de algumas marcas, exploram a cultura, a música, hip hop, ingressam no mercado. Então, a Apple, ela vai com seus iPads. Memória. Psicólogos cognitivos fazem distinção entre a memória de curto prazo. Um repositório temporário é limitado de informações. A memória de longo prazo, um repositório mais permanente e essencialmente ilimitado. O modelo de memória de rede associativa considera a memória de longo prazo como uma série de nós e ligações. Então, assim, dentro dessa questão da memória, existem os nós, né, e as ligações. Então, a questão psicológica que envolve todo o quesito que diz respeito aos consumidores, então, tem alguns pontos, né, que devem ser pontos de reflexão levado para que possa ser levado a cabo, para que possa ser feito e para que tenha sucesso aí no seu rol de consumidores. Ainda com a memória, trabalhando com o quesito memória, na questão do tratamento com os consumidores. As associações de marca consistem em todos os pensamentos, sentimentos, percepções, imagens, experiências, crenças, atitudes, etc., que se referem a uma marca, estão ligados ao nó da marca. A figura a seguir mostra o mapa mental simples e destaca crenças de um cliente hipotético sobre uma determinada marca. Codificação de memória refere-se como e onde a informação é armazenada na memória. Então, aí, alguns pontos teóricos, né, sobre a questão do tratamento com o consumidor. E aí, a figura, né, da questão da memória seria essa. Então, nós temos uma série de requisitos em volta de uma figura de cabeça, né, que representa a memória. Então, a gente vai passar algumas, vamos pincelar, por exemplo, seguro de primeira linha, conveniente, maus vizinhos, bons seguros para casa e carro, leal, boa reputação, conservador, há muito tempo no mercado, segura, responsiva, conveniente, respeitável, ágil em soluções, atendimento pessoal, bons vizinhos, corretores fazem parte do meu bairro, logomarca vermelha, bons seguros, casa e carro, confiável, leal, etc. Então, são os atributos que deve ter, né, a sua memória com relação ao tratamento ao cliente. Ainda falando sobre a memória, a repercussão da memória refere-se à maneira com que a informação é extraída da mesma memória. Então, nós estamos tratando essa aula de hoje, né, alguns atributos um pouco mais teóricos, mas isso vale, né, esse conhecimento ajuda no tratamento com seus consumidores. Nesse processo, três fatores são importantes. A presença de informações sobre outro produto na memória pode causar interferências. O tempo decorrido desde a exposição à informação até a codificação causa apenas um enfraquecimento gradual. Ainda trabalhando na questão da memória, a informação pode estar disponível na memória, mas não acessível para ser lembrada sem os sinais dos lembretes de recuperação apropriados.
A eficiência dos sinais de recuperação é uma razão pelas quais o trabalho de marketing no interior de supermercado ou de qualquer loja é tão importante. A acessibilidade de uma marca na memória é importante para outro motivo. As pessoas falam de marca quando ela é top of mind, ou seja, a mais lembrada. Processo de decisão de compra. A gente vai mais para pulando agora para uma questão mais prática, né? Aí a gente tem um modelo com cinco estágios. Processo de decisão de compra com cinco estágios. Percepção de comportamento de compra do consumidor. Quem compra seu bem ou serviço? Quem toma a decisão de comprar o bem ou serviço? Quem influencia a decisão de comprar o bem ou serviço? Qual é a tomada de decisão? Quem assume esse papel? Então, são pontos importantes, né, que devem ser observados no tratamento com o consumidor. Como que nós vamos tratar o consumidor, conhecê-lo, como que nós vamos levar uma memória ativa desses consumidores, com tudo isso que nós estamos vendo na aula de hoje. Ainda o processo de decisão de compra, quer dizer, o modelo dos cinco estágios, né? Percepção e comportamento de compra do consumidor. O que o cliente compra? Quais necessidades devem ser atendidas? Quais desejos devem ser satisfeitos? Por que os clientes compram determinada marca? Quais benefícios buscam? Onde compra ou procura bem o serviço? Online ou offline? Então, nós sabemos, né? Estamos falando em nas sequências de aulas da importância das redes sociais para o pequeno empreendedor. Podemos distanciar muito das redes sociais. O processo de decisão ainda de compra, ainda nos cinco estágios, temos a percepção do comportamento de compra do consumidor. Quando compram, existem fatores de sazonalidade? Em algum momento específico, dia, do mês, da semana? Como o seu bem ou serviço é percebido pelos clientes? Quais são as atitudes dos clientes com relação ao seu bem ou serviço? Quais fatores sociais podem influenciar a decisão de compra? Então, tem reflexões importantes daqui em busca do seu cliente, né, do seu consumidor. Ainda no processo de decisão de compra, o modelo de cinco estágios: percepção de comportamento de compra do consumidor. O estilo de vida dos clientes influenciam as decisões de compra deles, como fatores pessoais, demográficos influenciam o comportamento de compra. Estudiosos do marketing desenvolvem um modelo de etapas para o processo de decisão de compra, etc. Processo de decisão de compra, modelo dos cinco estágios. Então, nós temos aí modelo dos cinco etapas do processo de compra do consumidor. Reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas e a decisão de compra. E o comportamento pós-compra. Efeitos moderadores sobre a tomada de decisão pelo consumidor. O modelo de expectativa de valor preconiza um alto nível de desenvolvimento do consumidor. Isto é, o seu nível de engajamento e processamento ativo em resposta ao estímulo de marketing. Os profissionais de marketing utilizam quatro técnicas para tentar converter um produto de baixo envolvimento e um produto de alto envolvimento. Vincular o produto a um problema envolvente. Efeitos moderadores sobre a tomada de decisão pelo consumidor. Vincular o produto a uma situação pessoal envolvente, criar propaganda para estimular emoções fortes relacionadas a valores pessoais ou a defesa do ego.
acrescentar um atributo importante ao produto. Algumas situações de compra são caracterizadas por baixo envolvimento, mas com diferenças significativas de marca. Neste caso, os consumidores geralmente trocam muito a marca. Teoria de decisão do comportamento e economia comportamental. Heurísticas de decisão, heurística de disponibilidade, heurística de representatividade. Ainda assim, em cima dessa teoria de comportamento e a economia comportamental, temos heurísticas de decisão, heurísticas de coragem e ajustamento. Os consumidores fazem o julgamento inicial e depois o ajustam com base nas informações adicionais. Estruturação. A estruturação de decisões representa o mundo com que as escolhas são apresentadas em um tomador de decisão e interpretadas por ele. Ainda sobre a questão da teoria da decisão do comportamento e a teoria comportamental. Estruturação. Pesquisadores constataram que, ao lidar com o próprio dinheiro, os consumidores usam a contabilidade mental. Trata-se de maneira como os consumidores codificam, categorizam e avaliam os resultados financeiros, suas escolhas. Contabilidade mental baseia-se em um conjunto de princípios centrais. Então, nós estamos caminhando para o final da aula de hoje, né? A gente está falando sobre a teoria do comportamento. Os consumidores tendem a separar ganhos. Os consumidores tendem a integrar perdas. Os consumidores tendem a integrar perdas, pequenas perdas e ganhos maiores. Os consumidores tendem a separar pequenos ganhos e grandes perdas. E aí nós terminamos a aula de hoje. Só um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.